Bom, gente, eu tô com a garganta meio bichada, então talvez seja capaz dela doer enquanto eu gravo o vídeo, aí eu vou ter que interromper. Mas esperemos que não, né? Eu quero conversar com você sobre as 11 piores ditaduras que aconteceram no mundo desde o século XX. Vamos lá? Então, quais são as 11 piores ditaduras que aconteceram no mundo desde o início do século XX, né? É, então, 11ª, Antônio Salazar, em Portugal. Vejam bem, eu só ia botar 10, não ia botar 11, mas eu fiz questão de botar essa 11ª porque aí é uma coisa pessoal. É uma coisa bem pessoal. O que que acontece? O ditador português, ele foi colega do meu avô lá na Universidade de Coimbra. Meu avô era indiano, da Índia Portuguesa, Goa, né? E ele fez na Universidade de Coimbra o curso de Direito. Depois os dois foram cofundadores da Universidade de Lisboa, né? E de Direito, né? Universidade de Direito de Lisboa. E da Faculdade de Direito de Lisboa, melhor dizendo. E depois o Salazar ascendeu ao poder, né? E o meu avô começou a ver que tinha muita coisa errada. Muita coisa errada. E ele se tornou crítico do Salazar, né? Só que meu avô era juiz e o Salazar aposentou compulsoriamente. Ou seja, meu avô teve que perder o cargo dele, começou a viver de um salário muito baixo, era uma tripas coração que ele tinha que fazer para poder prover a minha mãe, né? E tudo por culpa do Salazar. E depois o Salazar mandou o meu pai, que era piloto da Força Aérea Portuguesa, para uma guerra em Moçambique, né? As chamadas guerras ultramarinas, que não tinham a mínima necessidade, não faziam sentido nenhum. Tanto é que depois veio a Revolução dos Cravos e os países ultramarinos foram considerados independentes, né? Então meu pai ficou traumatizado, viu amigos morrerem, quase morreu também, levou bomba e tudo por causa de uma guerra que era inútil. Culpa de quem? Do senhor Antônio Salazar, né? E não é só isso não, ele oprimiu o povo português durante mais de 40 anos. A Polícia Internacional de Defesa do Estado, a tal da PIDE, né, era uma vergonha. E, enfim, Antônio de Oliveira Salazar, com louvor, é o 11º lugar, tá? Em 10º lugar, o generalíssimo Franco, né, lá da Espanha, Francisco Franco, né, que não era muito melhor que o Salazar, não, né? Eu coloco aqui em 10º e não em 11º, porque a Espanha, queira-se ou não, já na época e hoje ainda é um país mais importante ao nível global do que Portugal. Mas o Franco, ele era um grande assassino, né? Talvez um assassino em escala pior do que o Salazar. Ele, por exemplo, matou Frederico Garcia Lorca, que era um grande poeta espanhol. Matou outros intelectuais espanhóis, né? Então aqui em 10º lugar, merecidamente, generalíssimo Franco, né? 9º lugar, Saddam Hussein. Saddam Hussein promoveu coisas horrorosas porque queria ser detentor de hegemonia do petróleo no Oriente Médio, atacou Israel, né? Criou problemas com os Estados Unidos. Eu sei que os Estados Unidos não são flores que se cheirem, né? Mas enfim, o Saddam Hussein era uma pessoa muito má. Ele criou uma guerra Irã-Iraque que durou quase 10 anos, né? Foi um dos artífices dessa guerra. Então, em 9º lugar, Saddam Hussein, né? 8º lugar, 8º lugar, Nicolás Maduro, né? Nicolás Maduro é um ditador sem vergonha, assassino, covarde, picareta, manipula eleições, né? Bom, tudo isso começou lá com Chaves, né? Com Júlio César Chaves, de quem o Nicolás Maduro é herdeiro político, né? O Chaves faleceu de câncer e aí o Maduro ficou no lugar. Só que na época do Chaves não era propriamente uma ditadura, era um projeto de ditadura, né? Mas o Chaves perdeu nas urnas, né? Vamos lembrar que ele queria aprovar um projeto de poder concorrer à reeleição por tempo indeterminado. Ele perdeu o referendo, aceitou o resultado,
Então ele era um projeto de ditador, mas o Maduro não, é um ditador real, é um ditador cruel, é um ditador assassino, né? Sétimo, Augusto Pinochet, né? Augusto Pinochet é o ditador do Chile, né? O que apiou do poder o Salvador Allende, que tinha sido eleito democraticamente, né? E que aí assumiu para governar o Chile. Ele não apeou apenas o Salvador Allende do poder, ele matou o Salvador Allende, é óbvio, né? E depois ele se tornou ditador do Chile. As torturas correram à torta e à direita lá no Chile sobre a gestão do Pinochet, né? Perdão, gente, a garganta já está começando. Sexto lugar, Fidel Castro. E seu comparsa chamado Ernesto Che Guevara. Qual é a diferença? Che Guevara executava aliados políticos que em tese não estavam cumprindo o que eles queriam. Fidel Castro era um genocida, né? Mandava para El Paredão todo mundo que se opunha ao regime. Então, eu lá nos anos 1980, eu amava o Fidel Castro. Eu achava o Fidel Castro uma entidade, né? Hoje eu percebo que ele era apenas um carniceiro, né? Quinto, a dinastia de... Difícil, hein, gente? Quinto, a dinastia de Ayatollahs no Irã, né? Primeiro, Ayatollah Khomeini e depois Ayatollah Khamenei, que está até hoje, né? O Khomeini foi lá, derrubou o outro ditador, né? Que era o Shah Reza Pahlavi, né? Mas que pelo menos, embora fosse ditador, era um ditador que não era mais ameno, digamos assim, e colocou ali uma ditadura fundamentalista, teocrática, né? E que detesta mulheres, né? Então, quem fez isso foi o Ayatollah Khomeini, que depois foi sucedido pelo atual Ayatollah Khamenei, né? Então, são duas pragas, né? Pragas do Egito, sei lá, né? Quarto lugar, Benito Mussolini. Benito Mussolini é o fascista por excelência, né? O que é o fascismo, gente? É empregar métodos violentos e intimidadores para fazer política. Simples assim. E quem criou a ideia de fascismo, o conceito de fascismo, foi o Benito Mussolini, né? Terceiro lugar, Mao Tse-tung, né? Da China. O Mao Tse-tung, ele matou mais de 50 milhões de pessoas. Mais de 50 milhões de pessoas, né? Mao Tse-tung, ele criou na China, nos anos 1960, a chamada Revolução Cultural. O que ele queria? Ele queria matar todos os intelectuais da época, né, para poder colocar no lugar outros intelectuais de uma nova geração que viriam alinhados com o Partido Comunista Chinês, né? Então, isso, o Mao, era Mao, né? O Mao Tse-tung é uma coisa tenebrosa, né? Segundo lugar, com muito louvor, né? Adolf Hitler, né? Que, diga-se passagem, não se tornou um ditador do nada. Ele foi eleito, né, pela população alemã. E depois ele foi ovacionado pela população alemã e, naturalmente, ele se tornou o que se chama o Führer, né? O líder, né? O ditador por excelência, que matou milhões e milhões de pessoas em guerras ao longo da Segunda Guerra Mundial. E, em primeiro lugar, Joseph Stalin, né? O usurpador, o canalha, o facínora, né? Que conspirou contra o Lenin, que impediu que o Trotsky sucedesse o Lenin e que usou os poderes imperiais do comunismo para fazer o mal em vez de fazer o bem, né? Um canalha, talvez o maior canalha da história, né? Sugiro que você veja o filme Stalin com o Robert Duvall fazendo o papel de Stalin e você vai entender o que eu estou falando, tá? Então tá aí a lista dos 11 piores, né? Duas observações. Eu não botei os ditadores brasileiros, né? Por quê?
Porque a ditadura aqui no Brasil ela tinha um caráter muito sui generis, né? Eles iam fazendo rodízios de ditadores, né? De todos os ditadores brasileiros, todos sem exceção são uma porcaria, mas o pior, sem sombra de dúvidas, é o Emílio Garrastazu Médici, né? Agora, tem também o Nicolau Ceausescu aqui da Romênia, né? Que se viciava a mulheres, inclusive a Nadia Comaneci, a grande ginasta, né? Por muitos considerada a melhor ginasta de todos os tempos, né? Era sexualmente ser viciada por ele, por esse canalha, né? Bom, gente, essas são as ditaduras e eu só quero chamar a atenção para você de o seguinte: percebeu quantas ditaduras de esquerda, né? Fidel Castro, Nicolás Maduro, Mao Tse Tung, Stalin, que é o pior de todos, né? Eu acho imperdoável, porque a esquerda tem a obrigação de ter valores humanistas, então ditadura não combina com esquerda, né? Eu sou de esquerda? Sou. O tipo de esquerda que eu defendo são os modelos sociais democratas europeus, né? Copiados, por exemplo, pelo Japão, né? Não esses modelos, entre aspas, socialistas, entre aspas, né? Socialistas, né? Que significam opressão e morte, né? Não a Nicolás Maduro, não a Fidel Castro e Che Guevara, né? Vamos lembrar. Não a Mao Tse Tung, não a Stalin, né? Gente, eu sou Luiz Felipe Chateaubriand. Espero que esse vídeo tenha sido instrutivo para vocês. E, por gentileza, like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe, comente. E se você ainda tiver com disposição para tanto, dê uma olhada na descrição desse vídeo.